Como vocês estão? É com muita alegria que eu venho trazer aqui mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre algoritmos de ordenação, e a gente pegou aqui para poder estar trabalhando com Bubble Sort. Existem vários algoritmos para que possamos ordenar os nossos vetores, os nossos arrays, e a gente vai utilizar no vídeo de hoje o Bubble Sort, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, eu já coloquei aqui, no nosso array esses valores, o valor 3, o valor 1 e o valor 2. Então tá exatamente aqui, neste sisteminha aqui de não sei nem como que dá, o nome para isso daqui, enfim. Mas eu estou usando esse site aqui para a gente poder estar desenhando e ficar mais claro, de forma mais visual. Então aqui já deixei como está no nosso código, ok? Maravilha, perfeito. Como que funciona esse algoritmo? A gente vai utilizar um for, onde a gente vai percorrer, posição por posição. E o que acontece? Sempre que a gente estiver dentro, desse for, a gente sempre vai comparar a posição do primeiro elemento, ou melhor, do elemento atual, e a gente vai comparar com o próximo elemento. Ou seja, na primeira vez que esse for ele for executado, ele estiver ali fazendo a sua interação, o nosso i vai receber o valor de 0. Lembrando que os nossos arrays, eles começam na posição 0. Então, o primeiro elemento do nosso array é o 0, que está na posição 0 e tem um valor de 3. Quem está na posição 1 do nosso array é o próprio 1, ok? É o próprio 1. Não é o 3. Okay? Porque o vetor, um array dentro de Java, começa com 0. Então, quando o i for igual a 0, ele vai verificar o valor daquela posição. Então, quando o meu i for 0, qual que é o valor dentro do meu array de números que eu tenho na posição 0? É o 3. Agora eu vou comparar qual que é o valor deste i, que é 0 mais 1, que é o 1, que é o elemento aqui da segunda posição. Aí eu te pergunto, 3 é maior do que 1? Pô, 3 é maior do que 1. O que eu vou fazer? Eu vou trocar os elementos, para que possa ficar 1, 3, 2. E assim eu vou sempre fazendo até que eu venha a ter o resultado esperado, que é o 1, 2 e 3, que é a ordenação de forma crescente, que é aquilo que a gente quer aí na nossa aplicação, ok? Então vou voltar aqui de novo, para 3, 1, 2, ok? Voltei para o jeito que estava e a gente vai colocar a mão no código. Bom, a gente vai utilizar a estrutura de dados chamada do while, ok? E aqui a gente vai colocar a nossa condição. Eu vou criar aqui uma flagzinha que eu vou chamar de trocou. Okay? E toda vez que ela entrar aqui dentro do meu do, trocou vai receber o valor de false, ok? E dentro do meu while eu vou verificar se trocou é true. Ah, Matheus, ficou um pouco confuso. Sem problemas, eu já vou explicar isso melhor para você, ok? Entenda, estude como que funciona o do while, mas basicamente, diferente do while, o do while me garante que pelo menos uma vez eu vou executar esse trecho de código. Então, pelo menos uma vez, o do ele vai ser validado, ele vai ser implementado e depois ele chama o while para poder verificar se essa condição ela se mantém ou não, para validar, se ele continua executando de novo o fluxo ou se ele para a execução. Mas basicamente é isso, ok, galera? Então do while ele serve para garantir que pelo menos uma única vez, este trecho de código aqui em diante ele seja executado. Aqui eu vou fazer o nosso for. Então o meu int i vai receber o valor de 0, ok? O meu i ele tem que ser menor do que números.length, ok? E o meu i vai receber mais. Então eu estou percorrendo posição por posição. Eu já adianto que isso daqui vai dar um erro que eu também vou falar para vocês aí no decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Então vamos colocar agora de fato em prática a lógica do nosso algoritmo. Eu quero pegar números na posição i, ok? E eu quero validar se este número encontrado, se ele é maior do que o número i na posição mais 1. Então o que eu estou fazendo aqui, basicamente? Eu estou verificando se o meu i, que é 0, que está nessa posição, se ele é maior do que o meu próximo elemento, que é 1. Ele é maior? Sim, ele é maior. Então, na primeira vez que esse trecho de código ele for executado, ele já vai cair dentro desse if. Se ele caiu dentro desse if, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de aux, que é uma variável auxiliar. Eu vou atribuir o valor desse aux, o valor de número na posição 0. Ou seja, o meu aux, na primeira vez, ele vai receber o valor de 3, certo? Então, meu aux vai receber o valor de 3. Maravilha. Agora, o meu número na posição i, que é o 0, que é a posição 0, que no caso seria o 3, ele tem que receber o quê? Ele tem que receber
o i mais 1, que é o que está na próxima posição, que é o próximo elemento. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é trocando. Então, eu quero que o meu i, que é a posição 0, que é 3, ele receba o que está na próxima posição, que é o 1. Então, o meu algoritmo vai ficar dessa forma. Ele vai ficar 1, 1, 2, certo? E agora o meu próximo elemento, que seria este daqui, que é o i mais 1, eu vou pegar ele aqui, ele tem que receber o valor de aux. Então é por isso que eu preciso dessa variável auxiliar. Então uma vez que este meu i mais 1, que é essa posição aqui que está recebendo o valor de 1, uma vez que eu cheguei nessa linha aqui de código, ele vai receber o aux. Qual que é o aux? O aux é o 3. Então dessa forma eu já tenho 1, 3, 2, ou seja, já dei uma ordenada, já coloquei o menor elemento nas primeiras posições e o maior está sendo jogado para as últimas posições, que é aquilo que a gente quer, ok? Então é por isso que eu preciso dessa variável auxiliar, porque olha só, na minha linha 12, né, eu estou utilizando essa variável auxiliar, mas perceba que o valor de i, que é a posição 0 na primeira vez que foi executado, ele já vai ser sobrescrito. Então aqui na linha 13, o meu i, que é o valor 0, ele já vai receber o valor do 0 mais 1, do próximo elemento. Então eu perco a referência na memória. Então para que eu não venha perder o valor que estava dentro de i, eu salvo na variável auxiliar e depois eu atribuo ela de volta para o i mais 1. Dessa forma, eu vou ter aqui este resultado. Você concorda comigo que se o código ele entrou dentro do if, significa que eu precisei trocar posições? Então, se eu precisei trocar, eu vou colocar que trocou equivale ao valor de true, ou seja, dentro do do, a primeira vez aqui, assim que ele começou a execução, beleza, ele recebeu o valor de false, mas ele começou a fazer aqui o for e ele verificou que eu precisei alterar valores. Então, no que eu precisei alterar valores, na hora que ele vier aqui no while novamente, trocou é true? Sim, trocou é true porque você precisou trocar. Então, ele vai voltar de novo a execução aqui pro do, ok? E no que ele voltar novamente, ele vai voltar aqui a atribuir o trocou no valor de false. Vamos considerar que você mais uma vez precisou fazer uma ordenação, então isso daqui volta a valer true de novo. While trocou igual a true? Sim, precisou alterar de novo, então ele é igual a true. Beleza. Só que vai chegar um momento, né, que ele vai chegar aqui, ele recebe o valor de false, porém vai chegar um momento que aqui ele vai percorrer todo o for e ele já não vai precisar alterar mais nenhuma posição. Se não precisou trocar nenhuma posição, significa que o nosso algoritmo ele já foi finalizado e com isso o que vai ficar aqui na variável trocou é o falso. Só deixa eu fazer um teste que desconectou aqui o USB. Deixa eu ver se está funcionando o meu microfone. Não, está funcionando. Então é isso. Vai chegar um momento que ele não vai entrar dentro do for. Com isso, o meu trocou vai continuar mantendo o valor de false. E desta forma, o while aqui ele já não vai ser mais atendido. A condição já não vai ser mais atendida. E com isso eu posso fazer então um int número. Ou seja, eu posso imprimir o resultado. E dessa forma eu vou dar um sysout imprimindo número por número. Quando eu for executar esse código, eu vou tomar aqui um erro. Por que eu vou tomar um erro? Porque vai chegar um determinado momento aqui, né, do meu for, que ele vai verificar, né, a posição do próximo elemento. Então, vai chegar um momento que o meu for ele vai estar aqui nessa posição, que é a última posição, certo? E ele vai verificar se o próximo elemento é maior do que ele. Só que eu não tenho elemento depois dessa posição. Eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2, ok? Então eu tenho três valores, que é o valor inicial, né, com o valor 3, 1, 2, mas em questão de posições, como o Java ele começa a contar a partir do 0, então aqui é o meu 0, o meu 1 e o meu 2, ok? Então na hora que ele for verificar se eu tenho, se o meu elemento da minha posição atual é maior do que o próximo, que é aquilo que ele está fazendo aqui, na hora que ele faz esse mais 1, ele acaba estourando as posições do meu array, porque ele vai procurar uma posição que não existe, entendeu? Ele vai procurar uma posição que não existe. Então, para poder resolver esse problema, basicamente é só fazer o seguinte: em vez de eu fazer números.length, eu quero fazer números.length menos 1. Porque dessa forma eu não vou estourar o meu array, ok? E dessa forma, quando eu executo o meu código, eu tenho um resultado esperado. O meu 3, 1, 2 se tornou 1, 2, 3. Então vamos executar aqui o código no modo debug? Vamos lá. Vou executar no modo debug, vou deixar aqui do jeito que estava, né? Era 3, 1, 2, né? 3, 1, 2, ok, perfeito. Maravilha. Qual que é o valor meu de i? O valor de i é 0.
Qual que é o valor que está no meu número na posição 0? É o valor 3. Então aqui eu tenho 3. Tanto que lá, eu passei o mouse em cima, tá vendo? Valor, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Vou colocar aqui aqui, pronto. Eu tenho o valor 3, certo? 3 é maior do que o meu valor, meu próximo valor? Poxa, Matheus, mas qual que é o valor de i mais 1? É o valor de 1, que é o da próxima posição. 3 é maior que 1? 3 é maior que 1. Então ele vai entrar aqui, ok? O meu aux, que até então era 0, né? Que é o valor padrão de um número primitivo do tipo int, ele passa a receber 3, ok? E com isso agora eu começo a fazer as mudanças. Então a minha primeira posição eu troco com a próxima posição. Então olha aqui como que está o meu algoritmo. Está 3, 1, 2. Olha como que vai ficar aqui. Ficou 1, 1, 2. Agora eu troco de novo da próxima posição com o auxiliar e agora já ficou 1, 3, 2. E com isso eu prossigo o meu fluxo, ok? Aí chegou um momento em que o meu i, ele equivale ao valor de 1. Então, meu i, ele equivale ao valor de 1 e ele vai verificar se o meu i, que vale o valor de 1, se ele é maior do que o da próxima posição. Então agora que o meu algoritmo já foi ordenado, ele vai ficar 1, 3, 2, né, porque eu precisei inverter, ok? Então ele vai ficar assim. E agora nessa iteração eu estou verificando, 3 é maior que 2? Sim, também é maior do que 2. Então ele vai fazer a mesma coisa. Olha aqui os valores sendo alterados e agora eu pego o valor que está no aux e com isso eu tenho o valor de 1, 2 e 3, ou seja, agora eu tenho o meu algoritmo ordenado. Então, o que acontece? O meu trocou ele vai valer true, porque eu precisei trocar elementos, ele vai voltar de novo à execução. Agora o meu trocou vale false, e ele vai fazer uma verificação posição para poder verificar se encontra algum que está sendo maior do que o próximo. Não encontrou nenhum. No que ele não encontrou nenhum, ele já sai do while, e com isso nós entendemos que o nosso algoritmo ele já está ordenado, e ele vai imprimir número pós número, e basicamente é isso, ok? 1, 2, 3, nosso algoritmo ele já está ordenado. Então agora eu posso colocar aqui o valor de 5, posso colocar o valor de 4, vou colocar 88, 33, 88, 33, 22, enfim, não importa o número que seja, que ele vai manter a ordenação. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 33, 88, ok? Então, espero que vocês consigam compreender. Eu acredito que o maior mistério deste vídeo é entender bacana, né? Como que funciona essa estrutura de dados, o do while, que é uma estrutura que garante que pelo menos esse trecho de código ele seja executado pelo menos uma vez, e depois ele volta, né, a validar de novo, né, dentro do while essa condição ela foi atendida. E sempre tenha em mente que o primeiro elemento do array, ele sempre começa da posição 0. Então tem isso em mente. E é por isso que o meu i, ele é igual a 0 e não igual a 1. Eu não quero começar a contar a partir da primeira posição, senão eu descarto a primeira, que é o 0. Então só tenha isso em mente, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí entender como que esse algoritmo ele funciona. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.